Arranjo físico e instalações. Então, é a apreciação de risco que vai validar tudo aquilo que foi subtraído do texto. Ainda dentro de arranjo físico e instalações, esse item é interessante porque pouca gente dá atenção, mas vale a pena ser considerado. As máquinas estacionárias devem possuir medidas preventivas quanto à sua estabilidade, de modo que não basculem e não se desloquem intempestivamente por vibrações, choques, forças externas previsíveis, forças dinâmicas internas ou qualquer outro motivo acidental. E aqui eu vou citar dois exemplos. O primeiro é verdade, mas é uma brincadeira. Quando eu era criança, minha mãe tinha uma máquina de lavar roupa que na hora de centrifugar, ela começava a centrifugar a roupa na lavanderia e terminava assistindo novela com a gente na sala. Ela vinha batendo e saía andando pela casa. Agora, um exemplo verdadeiro, mas não tão de brincadeira assim, foi o caso de uma indústria que trabalhava com uma indústria alimentícia, onde fazia-se a higienização de uma máquina por cima. Então o trabalhador ele tinha que acessar a parte superior da máquina e lá da parte superior ele fazia a higienização com tipo VAP, né, com água pressurizada. O que acontece é o seguinte, não tinha um bom apoio, a máquina não tinha plataforma e para facilitar o trabalho o pessoal meio que escalava na máquina, apoiava os pés na abertura superior e lavava a máquina. Em uma dessas atividades, ele jogou o peso um pouco mais para frente do que devia e a máquina tombou com ele em cima. Por que ela tombou? Porque ela não estava devidamente fixa no chão. Não havia sequer pontos na máquina adequados para fazer a fixação dela no chão. Então, há de se tomar um certo cuidado com isso. Mas você pode dizer para mim, mas não era para ele estar lá em cima. E eu concordo com você. Não era para ele estar lá em cima, mas na apreciação do processo e da atividade, como ele faria a limpeza de outra forma? Naquela realidade não tinha outro jeito. Então isso deveria ter sido observado, vou dizer, pelo empregador, mas é claro que eu estou falando pela empresa como um todo, tá certo? As máquinas estacionárias instaladas a partir da portaria de 17 de dezembro de 2010 devem respeitar os requisitos necessários fornecidos pelos fabricantes, ou, na falta desse, o projeto elaborado por profissional legalmente habilitado quanto à fundação, fixação, amortecimento e nivelamento. Sobre esse parágrafo, dois comentários. Primeiro, que entrou uma linha de corte de tempo, ou seja, isso só vale para as máquinas instaladas a partir da publicação da NR12 de dezembro de 2010. Segundo, que dentro das informações que têm que ser respeitadas, saiu, por exemplo, do texto a parte de ventilação, instalação elétrica, hidráulica, pneumática e todos os outros fatores elétricos. Então passou a ter a preocupação única e exclusivamente na estabilidade e da fixação da máquina. E por que a partir de dezembro de 2010? Subtende-se que o que foi feito dali para trás e não caiu até hoje não vai cair mais. Acho que o raciocínio foi esse. Nas máquinas que possuam rodízios, pelo menos 2 deles devem possuir travas. Isso parece óbvio, mas eu também já vi máquinas sair andando por aí porque não tinha trava nos rodízios. No item 12.2.8, as máquinas, as áreas de circulação, os postos de trabalho e quaisquer outros locais em que possa haver trabalhadores devem ficar posicionados de modo que não ocorra transporte e movimentação aérea de materiais sobre os trabalhadores. É permitido o transporte de cargas em teleférico nas áreas interna e externa à edificação fabril, desde que não haja postos de trabalho sob o seu percurso, exceto os indispensáveis para sua inspeção e manutenção, que devem ser programadas e realizados de acordo com esta NR e a norma de trabalho em altura. Nos casos em que houver regulamentação específica ou NR setorial, estabelecendo requisitos para sinalização, arranjos físicos, circulação, armazenamento, prevalecerá a regulamentação específica na NR setorial ou no texto direcionado. Então,
é aquilo que a gente já falou no módulo sobre classificação e tipificação. Havendo um texto específico, ele prevalece sobre os outros. Veja que, quando falamos de arranjo físico e instalações, a gente falou de condição do piso, condição de fixação, de estabilidade, nós falamos sobre sinalização, a possibilidade de rearranjos no layout, na área de circulação. Mas no final, tudo vira estatística. Se o acidente foi uma queda, se o acidente foi um basculamento, tudo vira estatística. Então, observar as características do arranjo físico e da instalação vão garantir uma boa movimentação, vai garantir que haja condição para a realização de um trabalho numa resposta rápida e efetiva e vai minimizar a ocorrência de acidentes. Uma vez, em uma empresa que eu estava inspecionando, tomei ciência de um operador de empilhadeira que estreitaram demais a passagem para ele. Ele também foi fazer uma manobra um pouquinho mais rápida do que devia e por causa disso ele pegou com o garfo da empilhadeira e arrancou o painel de uma máquina. Eu não sei se você também já viu esse tipo de coisa acontecer, mas isso se deu em função do layout, isso se deu em função do arranjo físico da instalação, principalmente, mesmo estando o operador de empilhadeira um pouquinho fora do padrão especificado. Tome cuidado então com isso, porque tudo vira estatística. Acidente vira estatística. A causa, às vezes, é importante, mas na hora de pagar imposto por acidentes do trabalho, tudo vira estatística. Este foi mais um vídeo do treinamento. Eu espero que você tenha gostado da informação. E, novamente, vamos para o próximo?